Mas eu só dei uma descansada, sabe? Vou dar o sangue aqui para que o próximo vídeo já saia amanhã. É nóis. Então, a gente vai continuar exatamente da onde a gente parou no último vídeo, onde eu vou continuar narrando a história do segundo capítulo. E bem, tudo aquilo que eu tiver conhecimento sobre. Nesse episódio a gente vai tratar muito sobre o Andrew, sobre os pensamentos dele, sobre a maneira dele de operar e sobre a grande dualidade que há na personalidade dele. Afinal, eu acho que aqui no canal eu tenho falado à torta e à direita como que ele é duas caras e esconde quem ele é de verdade, de todo mundo, incluindo a própria Ashley, sabe? Um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. No entanto, eu não sei se a galera pega uma má impressão de eu falar tanto mal do Andrew, mas ele é meu personagem favorito, ele é o personagem que eu considero mais interessante dentro da história, sabe? Aquele que eu tenho mais gosto de falar sobre. E eu tenho abordado muito a segunda face dele, no entanto, a primeira face dele também precisa ser um tanto elaborada, afinal, ela também é uma parte dele, sabe? Então é isso que a gente vai fazer agora. Antes de começar a narrar o pesadelo do Andrew, vamos aqui voltar para o que aconteceu um pouco antes dele. E bem, seguindo exatamente da onde a gente parou no último vídeo, a mãe do Andrew e da Ashley pega eles tendo um momento muito sus entre irmãos, uma coisa muito estranha, e ela manda eles irem dormir em zonas separadas, sabe? Só acontece que ela dá muito a entender que rolou alguma coisa no passado, algum tipo de conflito entre eles, e até eles mesmos, sabe? Você olha pra expressão deles que eles fazem nessa cena e você pensa, eles sabem o porquê que ela tá fazendo isso, cara, lá no fundo, sabe? Mas enfim, o Andrew acaba indo pro sofá, ele acaba refletindo um pouco sobre como o dia foi uma merda e como que a Ashley enchendo o saco dele o dia todo meio que manteve a mente dele ocupada. No entanto, enquanto ele tá sozinho no sofá, refletindo só com os próprios pensamentos, ele acaba caindo no sono e ele tem um pesadelo. E acaba que nesse pesadelo ele interage com o cultista do primeiro capítulo e ele acaba tendo um objetivo em específico, que é de pegar as partes do corpo desse cultista e colocar dentro do freezer dele, sabe? Só acontece que esse cultista ele tem uma linguagem muito poética, muito relacionada à poesia, e o jogo faz uma marcação dizendo que o Andrew tem lido muita poesia. E ele acaba pegando todos os membros do cultista que eles devoraram, no entanto, tá faltando um, que é o que eles devoraram no primeiro capítulo. Então ele precisa encontrar esse membro, ele vai numa sala toda escura, e ele acaba encontrando a Laylee nessa sala. Acaba que ele encontra a Ashley criança e ele só fala pra ela ficar lá, que ele não quer interagir com ela, afinal ele odeia ela, um pouco mais sobre isso depois, mas a questão é que ele fala isso pra ela e ela continua seguindo ele, enchendo o saco dele. Ele vê vários candelabros ali e ele fala, você tem velas com você? Ela fala, tem. E aí ela fala que não vai entregar nenhuma pra ele e ele só tem duas escolhas que ele pode fazer. A escolha de pedir gentilmente, o que se você fizer o Andrew acaba só dizendo, posso ter uma dessas velas, por favor? E ela fala tipo, não, porque eu só tenho algumas. E aí tipo, não acontece nada. E na outra é a opção de matar a Laylee. E se ele tenta fazer isso, o jogo narra de uma forma muito psicótica o que ele tenta fazer, sabe? Tipo, fica bem claro que ele tem a intenção de fazê-lo. Afinal, o jogo diz, você tenta alcançar o pescoço da Laylee e tenta dobrar ele, sabe? E detalhe, o jogo só narra isso, porque de verdade, logo em seguida o diálogo que aparece é, mas essa merdinha consegue esquivar de você, sabe? Essa escolha, ela tá aí pra separar os dois seres, os dois sis, separar os dois modos de operar, de pensar e de agir do Andrew. Afinal, ele tem dois modos de operar. O primeiro modo dele de agir é o modo vítima, o modo que tenta fazer parecer que ele não tem culpa do que está acontecendo. No entanto, ele se faz de vítima para ser capaz de fugir da responsabilidade dos problemas dele ou tentar jogar elas para outra pessoa. Ou o modo onde ele liga o foda-se e ele sai matando gente, como ele fez com a moça no quarto, quando ele mentiu para Ashley que ele tinha matado a moça porque ela tentou atacar ele, foi em autodefesa, quando na verdade ele só queria matar a moça o mais rápido possível para não deixar nenhuma testemunha. E ele mentiu para Ashley, tentando fazer de conta que ele era uma vítima nesse caso. Como o caso do guarda, onde ele usou a Ashley de justificativa para matar o guarda. No entanto, ele mesmo confessa que ele queria ter feito o guarda sofrer, sabe? Aqui você vê as duas formas do Andrew de operar e de pensar e de agir, sabe? E essa escolha de matar a Laylee, mesmo que ela não traga nenhuma consequência, afinal ela faz parte de um sonho, ela retrata a capacidade do Andrew de matar uma criança. Porque por mais que seja a Laylee,
Seja a Ashley quando era criança, uma pessoa que traumatizou ele, feriu muito ele, apesar de ele amar muito ela, sabe? Mesmo que você não escolha matar a Layla, ele considerou fazer isso. E mesmo que ele tente e não consiga, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, sabe? E a própria Layla fala, a maioria das pessoas estaria aterrorizada de tentar matar uma criança. E detalhe, ele sabe que ele tá fazendo merda quando ele tenta fazer isso, sabe? A Layla repreende ele só diz: ai, foda-se, é só um sonho. Porra, o cara tenta justificar, tá ligado? A Layla, ela não existe nesse cenário. Ela é só parte de um sonho. O que tá falando com o Andrew ali é a consciência dele deixando bem claro pra ele, independente dos motivos, das razões, dos traumas e dos problemas que ele tem na cabeça dele que fazem ele acreditar que fazer isso num sonho seria uma coisa justificável, sabe? É aquela parada. Ele continua sendo uma pessoa fudida da cabeça por considerar fazer isso e não sentir remorso nenhum em fazê-lo, sabe? E ele sabe disso, é o consciente dele falando, o subconsciente dizendo isso pra ele, sabe? E bem, dando seguimento, a Layla acaba utilizando uma das velas para poder acender a luz de um quarto, e quando isso acontece, ela pede pro Andrew encontrar alguns pincéis dela para que ela possa começar a desenhar, sabe? E ele fica meio frustrado em relação a isso, mas ela fala, bem, se eu me furar eu posso ficar vermelho. E aí ele se frustra, sabe? E ele só fala, eu vou pegar os seus pincéis, sabe? E dá pra ver que ele fica triste com isso, que ele se importa com ela, sabe? Que existe esse sentimento de importância, de amor, tipo, entre irmãos, forte entre ele e ela. No entanto, ele também tem um ódio e um rancor muito grande. Afinal, ele separa a Ashley da Layla como... A Layla é todo o mal que a Ashley já fez pra mim quando a gente era criança, e todos os traumas, todas as dores que ela já me causou, todo o sofrimento que ela me fez, toda a chantagem emocional que ela fez comigo, e o quanto ela não me deixava em paz, cara. E ao mesmo tempo ele vê a Ashley como a irmã dele, a pessoa que ele mais ama, a pessoa que torna a vida dele mais vivida de certa forma, mais interessante, mais divertida, sabe? A gente vai ver mais pra frente nas rotas do jogo como que esse amor, esse carinho que eles inegavelmente têm um pelo outro é muito importante pra ele. Ele faz essa separação entre Ashley e Layla baseado nisso. E utilizando mais uma vela da Layla, ele acaba conseguindo acender a luz de um quarto. E ele acaba encontrando uma personagem que não tinha aparecido até agora. No entanto, ela já tinha falado no primeiro capítulo, onde ela só fala com o Andrew como que não dá mais, como que eles não podem mais ficar juntos, como que a Ashley e outras coisas, sabe, outras variáveis, outros problemas do relacionamento deles, e não dá mais pra ela, e ela termina com ele, sabe? Ela é a ex-namorada do Andrew, e eles têm uma conversa nesse quarto, sabe? Detalhe, antes de ter essa conversa, o jogador pode interagir com a janela do lado de fora ali, tem uma figura muito estranha, muito suspeita, sabe? E a luz que passa em cima dessa figura dá a entender que é a Ashley olhando. Duas possibilidades que eu enxergo. Ou nessa cena, o Andrew sabia que a Ashley estava ali, de trás da janela, olhando pra ele, ou tem um significado mais simbólico que eu vou abordar daqui a pouco, depois que essa cena terminar, ok? Então fica comigo aqui. O jogador também pode interagir com o lixo, e se ele interage, ele acaba vendo uma coleção de cartas sendo jogadas fora, e elas são todas tipo ameaças de morte, em sua grande maioria, sabe? Ameaças de morte que a gente sabe, tipo, é óbvio que foi a Ashley que mandou. Afinal, se ele interagir com o telefone que fica logo ali do lado, ele reconhece, sabe? O Andrew acaba reconhecendo a voz da Ashley, e ela basicamente diz: eu não sei qual que é a porra do seu problema, mas eu te disse pra você cair fora, eu te avisei. Você acha que de alguma forma você é especial? Você é só mais um buraco, e você não é nem o único, sabe? E esse é o primeiro diálogo que você tem ao interagir com o telefone. O segundo é a Ashley falando ainda pior, tá ligado? Ela basicamente diz: a única razão pela qual ele tá com você é porque ele sente pena de você. Você é só uma cuzona feia com uma melhor amiga morta. Se apressa logo e se mata de uma vez. E quando você vê ela no inferno, pergunta pra ela por que ela morreu. Aposto que você estaria surpresa. Porra, morre, pedaço de merda inútil, puta. Vá cortar os seus pulsos um pouco mais. E dessa vez faça direito. E, bem, tipo, essa fala da Ashley meio que faz sentido se você olhar pro sprite da Julia, você vê que ela só usa camisas que escondem os pulsos, então, a gente pode dizer que o Andrew traumatizou muito ela por ter matado a melhor amiga dela, sabe?
E só pra caso alguém tiver na dúvida, a melhor amiga da Julia era a Nina, garota que morreu sufocada na caixa porque o Andrew e a Ashley prenderam ela lá quando eles eram crianças, sabe? O Andrew tem toda uma conversa com a Julia onde ela demonstra ser uma personagem muito legal e compreensiva, afinal ela lida com a Ashley de todas as pessoas e evita, apesar de tipo, sussurrar pra si mesma que a Ashley é difícil de lidar em geral, sabe? Mas enfim, eles têm uma conversa sobre a Ashley e sobre como a Julia só queria que o Andrew ficasse um pouco mais de tempo com ela e não fosse embora pra ajudar a Ashley o tempo todo, sabe? Que é uma coisa que ele faz com frequência. Afinal, a Ashley, o próprio Andrew, ele reclama lá na frente com a Ashley sobre como que ela sempre precisa de alguma coisa, ela sempre tem uma crise no momento em que é pra ele se encontrar com alguém, com alguma garota ou com a Julia, sabe, em específico. E ele tinha essa reclamação, ele faz isso quando eles estão brigando no quarto do primeiro capítulo. E aqui o Andrew só convence a Julia de que, bem, ele só vai tomar conta das duas, sabe? Ele quer ficar de olho nas duas, porque as duas são importantes pra ele. E ele precisa cuidar delas, sabe? Ele abraça a Julia, dá um beijo no rosto dela, depois disso dá um abraço e a face dele tá meio abatida, sabe? E ele pede pra Julia se ela poderia amarrar o cabelo dela pra ele. Aí ela começa a rir e fala, não, você vai puxar ele. Ele fala, você não sabe que é assim que os garotos demonstram os sentimentos dele pras garotas, sabe? Aí ela fala, isso é terrível e tal. E a conversa, tipo, termina, sabe? Eles têm um momento tão bonitinho e fofo entre eles, no entanto é completamente massacrado pelo fato de que o Andrew pede pra Julia amarrar o cabelo dela pra que ela fique mais próxima e parecida, similar com a Ashley, sabe? E aí você começa a perceber que os sentimentos incestuosos dele ali fizeram com que ele tentasse encontrar pessoas que pudessem ter características similares à da Ashley. Parece que ele tá tentando substituir a Ashley com outras garotas, sabe? Tentando substituir o que ele sente por elas. Só que a parada é que na terceira mensagem do telefone, a Ashley literalmente diz, você acha que você é melhor do que eu só porque você pode foder com ele e eu não posso? Você acha que isso é amor? Você é iludida mesmo assim nesse nível? Olha, ele nunca vai te amar, não como ele me ama. Eu sou a única, eu sou tudo. Eu sou os segredos que você nunca vai ouvir. Quando ele se deita toda noite e precisa de alguém para se apoiar, não é você que ele procura. Essa sou eu. E lembra que eu disse lá atrás que a Ashley encarando de trás da janela poderia significar algo simbólico? Então, a gente acabou de ver em um sonho ele ouvindo 3 ligações que ele muito provavelmente nem chegou a ouvir no quarto da Julia, sabe? E também vê várias ameaças de morte pra Julia ali. Então a gente sabe que ele tem consciência do que a Ashley tava fazendo, sabe? Quando ele reclama com ela no primeiro capítulo sobre ai não, mas você ameaçou minha namorada pra caralho ou algo assim. Essa cena fez muita gente simpatizar com o Andrew. No entanto, ele já tava ciente de que isso acontecia, sabe? Muito antes da Julia terminar com ele. Afinal, não faria sentido nenhum ele e a Julia verem juntos o que a Ashley tá fazendo e o Andrew, tipo, não se sentir obrigado a fazer algo a respeito, sabe? Só acontece que ele nunca chegou a ver essas gravações, isso só faz parte do sonho dele. E tá sendo uma forma de mostrar pro jogador que ele tava ciente do que a Ashley tava fazendo. Ele só escolheu não fazer nada a respeito. Afinal, ele conhece ela bem o suficiente pra saber que era muito provavelmente isso que ela dizia pra Julia, sabe? E logo em seguida o Andrew vai pra outra sala e ele acaba interagindo com 3 corpos, 3 pessoas diferentes que ele matou. A primeira é o assassino, que por acaso foi o único caso onde ele genuinamente ele matou por autodefesa, sabe? O único que ele tava justificado. O próprio Andrew narra que ele simplesmente não tinha outra escolha, sabe? Era ou o cara ou era ele, sabe? Já o segundo foi a moça no quarto, no primeiro capítulo. E é aqui que o Andrew ele revela que ele matou ela porque ele não queria deixar nenhuma testemunha, sabe? E o terceiro que é o guarda que ele matou. E é aqui que ele revela também que ele matou o guarda para proteger a Ashley. No entanto, ele não se arrepende de nada. Na verdade, ele se arrepende de uma coisa. Ele se arrepende de não ter matado ele um pouco mais devagar, sabe? Parou! Que merda é essa, Russo? Que porra é essa, marreco? Que porra é essa? Tu matou ele, porra! Porra, tu não pediu pra encostar o cara, porra? Tá encostado, caralho. O que é? Vai acender velhinha agora pro caveira, porra? E bem, ele volta e guarda o membro que ele pegou no freezer. E ao fazer isso, uma caixa acaba aparecendo. E ao interagir com a caixa, ele meio que se liga. Ele começa a andar de um lado pro outro, agoniado,
se dando conta de que é a caixa onde ele prendeu a Nina quando era criança, sabe? E ela acabou morrendo, sabe? Então, é aquele negócio. A gente vê aqui que o Andrew, ele tem um trauma, ele tem um problema real com o que aconteceu ali. Afinal, apesar de ele se importar mais com as consequências dele acabar sendo separado com a Ashley, é um fato de que foi um trauma muito grande pra ele esse momento, sabe? Não existe motivo nenhum pra ele dentro de um sonho querer fingir qualquer coisa. Ele genuinamente tem um trauma muito forte com esse momento, sabe? Ao ponto de realmente ele entrar em agonia e começar a correr de um lado pro outro, sabe? Tentando evitar a caixa. É inútil, sabe? Acaba que ele acaba voltando pra aquele momento e revivendo ele, sabe? E eu já narrei esse momento dentro do meu vídeo dos flashbacks do jogo. No entanto, eu vou dar o resumo aqui de que o que acontece dentro dele é que o Andy tá em choque, desesperado, tipo, literalmente já não sabendo mais o que fazer. E a Layla só tem a brilhante ideia deles esconderem o corpo, e ele acaba escondendo junto com ela. No entanto, ele esconde de uma forma, tipo, muito merda, tá ligado? Dava pra ver que tinha alguma coisa ali. E não muitos dias depois, acaba que as autoridades acabam encontrando esse corpo, e a Layla que conta isso pro Andy. E ele acaba ficando muito frio com a Layla. Só acontece que ele tem um problema muito grande de ansiedade, de acreditar de verdade que vai dar merda uma hora, sabe? Que ele não vai conseguir guardar isso com ele pra sempre. Que a Layla pode acabar entregando ele, afinal ela usa do fato de que eles fizeram essa merda pra chantagear ele, forçar ele a fazer tudo que ela queira, sabe? Então ele acaba ficando nessa posição de merda, ele não consegue sair dessa merda que ele se meteu, e ele faz um pacto de sangue com a Layla, onde eles dois prometem que ela vai manter a boca fechada e ele vai dar prioridade pra ela em relação a todas as garotas, sabe? Só que o problema é que prioridade a Layla interpretou errado e acreditou que ela seria a única, sabe? E acaba que não é. Bem, a gente sabe porque a Julia tá aí, né? E outras garotas também. E enquanto ele conversa com a Ashley, acontece dela falar: ah, a gente só devia matar os nossos pais. Faça isso pela sua linda irmãzinha. Faça isso pra evitar as coisas que eu vou fazer com você se você não fizer. A Ashley acaba acordando o Andrew e a partir desse momento eu vou deixar pra narrar no próximo episódio. Afinal, o próximo vai ser recheado de coisa, de conteúdo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo.